is the Brazilians Heritage Project. I'm Julia Oliveira. Today is Saturday, 7th of December 2013. I'm in London, in the neighborhood of South Ealing, with Aguinaldo Francisco Torres, born in 4th of February 1951 in São Paulo. Esse é o projeto Brazilians. Eu sou a Júlia Oliveira. Hoje é sábado, 7 de dezembro de 2013. Eu estou em Londres, no bairro de South Ealing, com Aguinaldo Francisco Torres. Você pode soletrar o seu nome? A-G-U-I-N-A-L-D-O, Francisco, F-R-A-N-S-I-S-C-O, T-O-R-R-I-S, Torres. Nascido em 4 de fevereiro de 1951, na cidade de São Paulo. Francisco, como é para você morar em Londres hoje? Morar em Londres hoje é uma questão de ter me adaptado, que são 30 e quase 32 anos de Londres. Gostei de Londres na primeira chegada e decidi ficar por aqui para tentar um novo projeto na minha vida que deu certo, que é o Projeto Comida Brasileira, que eu sou cozinheiro, e cá estou. Como foi a sua decisão de vir para cá? Como o projeto, como surgiu? Na realidade, não surgiu um projeto, surgiu um convite, porque eu estava trabalhando em Roma. Eu trabalhava de garçom no Café Navona e ajudante de cozinheiro, aprendendo a cozinha italiana. E o embaixador, Gibson Barbosa, me conheceu e me convidou para vir a Londres para assistir à festa de 7 de setembro na Embaixada do Brasil. Momento que me apaixonei por Londres e decidi o projeto Londres. Então, você, antes de vir para Londres, entre o Brasil e Londres, teve uma etapa Itália? Tive etapa Itália, França, Espanha, porque eu comecei a aprender a cozinhar fora do Brasil, que no Brasil eu não cozinhava. Então, eu estava aprendendo um pouquinho de cada comida, com rapidez, para poder desenvolver, porque trabalhar de ajudante de cozinha e de garçom não dá muito futuro, não dava lá e não dá agora. Então eu tive com rapidez de aprender a cozinhar e que me levou hoje a ter um certo nome de ser um grande chefe, que não é realidade. Eu não sou chefe, eu sou um bom cozinheiro que gosta muito do que faço e faço tudo que faço com carinho e amo a cozinha, principalmente a nossa cozinha. A nossa cozinha? Que é a cozinha brasileira, que é a nossa feijoada, o nosso bobó de camarão, o nosso famoso pão de queijo, que vem lá de Minas até Londres para fazer as pessoas se sentirem comendo um petit gougère francês com farinha de mandioca, uau! E é assim que começou a minha vida em Londres e ainda estou aqui depois de tantos anos, como você vê na minha casa, meu espaço, que é muito querido por mim, muito respeitado por mim. E eu respeito o espaço da minha casa como eu respeito o meu trabalho e os meus clientes, que não é mais só a clientela brasileira, tem clientes ingleses, franceses, de todo. E faço trabalhos para várias outras embaixadas latino-americanas e mesmo europeias, porque muitos diplomatas passam pelo Brasil antes de virem para o posto de importância de Londres ou Washington. E eles conhecem a cozinha brasileira e eles querem uma continuação do nosso gostinho, do nosso tempero, nossa mistura de todos os gostos, desde a comida árabe até a comida marroquina, a nossa comida portuguesa, que envolve o bacalhau, que envolve tudo com aquele sotaque brasileiro. E deu certo. E não sei mais. Como foi adaptar essa cozinha brasileira? A adaptação começa com a ignorância da língua, porque você, no começo, você olha uma receita e diz onions, você diz que onion, o que é isso?
Aí você descobre, depois de 2 horas, que no tempo que eu cheguei aqui não era fácil entrar no Google e descobrir nomes das comidas. Então, ou eu telefonava para uma amiga portuguesa que morava aqui, perguntando, como é que é ônibus aqui, o que é? Cebola. Aí então você começa a usar uns produtos diferentes. E existe também na cozinha brasileira o uso da comida baiana, que é dendê, coco. Então eu achava, como é que eu vou conseguir esses produtos? Aí você você entra numa lojinha e você conhece um indiano de Goa. Ele disse, não se preocupe, que tem azeite de dendê, eu tenho coco, eu tenho tudo isso, eu tenho camarão seco. Aí você diz, vou fazer o bobó de camarão. E foi assim que eu comecei a desenvolver, porque eu não tinha conhecimento de Londres. E Londres, em 82, 83, você não entrava em qualquer lugar e achava leite de coco ou mandioca já raladinha, pronta para jogar na panela. Você tinha de se adaptar, tinha de ir para Brixton, na feira, para ver o que tinha, sem saber como é que é o nome. Eu chegava, você tem mandioca? O que é mandioca? Aquele negócio, é caçava, ou manioc, como é que eles dizem em francês, dependendo do lugar. E tudo isso é uma experiência que vai crescendo dentro da sua cabeça. Aí você começa a criar coisas novas, sempre no básico, a básica comida brasileira, com bastante tempero, porque muitas pessoas pensam que a comida brasileira é apimentada, aquela coisa toda. Não. Nós gostamos da comidinha apimentada, mas com a pimentinha separada. Você põe a pimentinha, você reclama dela, mas põe ela depois separada. E funciona. E funciona porque nós brasileiros gostamos muito de comer. Mesmo quando a gente está de dieta, a gente gosta de comer. Então, a comida sempre funciona. E existia o problema das embaixadas. Da Embaixada Brasileira, Consulado, Instituto de Açúcar e Álcool, e que não tinham onde comer uma comidinha gostosa na hora do almoço. Eles tinham de comer sanduíche. Aí foi o projeto Comidinha Brasileira, que foi o meu começo, aqui em Londres, no metrô. Na hora do almoço eu fiquei conhecidíssimo pelo cheiro das minhas sacolas, porque era começo, eu não tinha carro, eu estava ainda com visto provisório, estudando e fazendo as quentinhas. Não ilegalmente, claro, porque eu acho que quem faz as coisas ilegalmente nunca consegue se tornar legais. Tanto que eu sou cidadão britânico, sou súdito de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, não a próxima, a não ser que seja Kate, que é a Camila. Tudo bem, Camila, adoro você, mas não. Let's time for the youngest, Kate, the Queen Kate. See how it go, King's Kate, Kate away. E foi isso que me ajudou a chegar aqui. E o amor não amor, é o respeito, porque eu acredito que quando você vai para a terra dos outros, você tem que tratar o país das outras pessoas com muito mais respeito do que você tem pelo seu, porque nós, às vezes, desrespeitamos o nosso país, mas é o nosso país. E depois você cresce, aí você conserta esse desrespeito. Agora, se você desrespeita o país dos outros, não tem conserto, porque a gente só tem uma vez, uma chance da primeira impressão. E foi por isso que eu não precisei me casar, eu não precisei ficar ilegal, não precisei inventar história para ninguém para ficar aqui. Eu trabalhei duro, fiz tudo direitinho. A Embaixada do Brasil me deu a chance de ter um visto temporário diplomático, porque o embaixador precisava de um cozinheiro na embaixada, porque a cozinheira tinha ido embora. E eu aproveitei esta chance assim que ele conseguiu o Geraldo, que é um excelente cozinheiro, um grande amigo meu que veio da Arábia Saudita, de algum lugar assim, para trabalhar para a embaixada. Aí eu entrei com a minha companhia, que se chama Francisco's Kitchen.
um advogado que eu tenho que é uma pessoa muito querida, um inglês de um coração desse tamanho, ajudou de todas as maneiras, entre ele e a embaixada e o home office. Eu consegui the leave to remain permanently, que eu quase desmaiei quando eu recebi a carta. E hoje eu tenho um passaporte britânico. As pessoas pensam que eu tenho um passaporte espanhol, porque meu pai sendo de descendência espanhola, mas na época, passaporte espanhol não adiantava nada, porque a Espanha não fazia parte do mercado comum europeu. Não me desfazendo dos espanhóis, que são chatos, alguns, tenho muitos bons amigos espanhóis. E a outra estadia que foi muito importante na minha vida, que eu saltei nessa transição, foi Portugal. Portugal foi uma escola de cozinha fenomenal. A comida portuguesa é a nossa criação natural, porque nós crescemos com avó, bisavó, tataravó, fazendo a comida portuguesa. E em Portugal, na época, faz muito tempo que eu não moro em Portugal, na época o brasileiro era muito bem recebido. Antes da gente começar a aprontar as bandalhas que a gente apronta em Portugal hoje, a gente não, eles. Era muito bem recebido, fui ajudado muito, aprendi a fazer a melhor sardinha do mundo, que a mamãe disse, onde você aprendeu a fazer sardinha? Você não sabia cozinhar? Em Portugal. E um povo que me deu um apoio muito grande, não só no trabalho, como no dia a dia. Quando você está em Portugal, você se sente como se estivesse no Brasil, porque um sotaque é diferente, mas a língua é a mesma. A gente ri porque tem coisas diferentes. Epa! O que é isso? É uma forma carinhosa de se dirigir uma pessoa, que eu nunca esqueci disso. Tanto que às vezes eu falando, ainda, eu uso umas coisas portuguesas. Tu foste. Eu não sou de Recife, sou de Paulista, então essa parte vem de Portugal. E foi uma parte muito interessante. Tenho muito bons amigos em Portugal. É um país que eu sempre vou e me sinto em casa. Mais agora que está cheio de brasileiro por tudo. Tem mais brasileiro em Portugal do que no Rio de Janeiro. Lisboa agora já está todo mundo perguntando, e aí, tudo bem? Já não tem mais olá. E é assim. E todas essas coisas se acumulam. E com o tempo que você vê, eu estou com 62 anos, com o tempo, essas coisas vão se tornando muito mais vívidas, porque quando a gente chega a uma certa idade, você não se lembra o que jantou ontem, mas você se lembra de 86. É mais fácil, você olha duas fotografias, vem exatamente na sua cabeça. Eu pergunto o que você jantou ontem, eu não tenho a menor ideia, nem sei se jantei. Às vezes me pergunto, jantei ontem, será que não comi nada? Não, comi sim. E é isso. Está muito confuso? A foto da família? Isso aqui, a Misha, eu e Mano, e a dona Carmelita e o senhor Mamente. Você lembra do seu primeiro dia em Londres? O meu primeiro dia em Londres foi inesquecível, porque foi no dia 6 de setembro. Eu cheguei a Londres e ia ficar em South Kensington, na casa de uma amiga minha, Rosa, e estava chovendo, tá burro, e eu de preguiça de olhar no mapa, peguei um táxi, um minicab que me custou uma fortuna na época, e não falei nada, só dei o endereço para o motorista, que já falava um pouco de inglês, que eu tinha dado uma passada pelos Estados Unidos, aprendido um pouquinho do inglês, aos gritos que o americano grita. E o motorista de táxi, de repente, pergunta, você é brasileiro? Em inglês. Eu
disse, sou por quê? Ele disse, nada não. Eu digo, como assim nada não? Me explique. Diz, não, porque eu sou casado com uma brasileira. E quando você entrou no táxi, só pelo seu jeito, pelo seu sapato, eu sabia que você era brasileiro. Eu digo, o que tem de errado com o meu sapato? Ele disse, brasileiro usa sapato de bico fino. Eu digo, o inglês não usa sapato de bico fino. Não, o inglês tem pé muito grande. Eu digo, mas eu calço 45. Tá bom. E aí ele disse, você está indo para South Kensington? Estou. Você está vindo passear? Expliquei o que o motorista táxi sempre faz. Aí já fiquei mais à vontade, aí meu inglês saiu um pouquinho melhor. E ele disse, então eu quando chegar em Earls Court, eu desligo o taxímetro, porque eu quero te levar no lugar onde eu conheci minha esposa, que eu me apaixonei por ela, e hoje temos 3 filhos que são amigos meus até hoje, não moram mais aqui na Inglaterra, estão na Austrália. E ele me levou no Hyde Park. Passou por dentro do Hyde Park e conheceu a esposa ali na Serpentine, na Bridge, um dia de muita neve. E se casaram. Ele já é avô, tem netos, é o Richard e a Mariana, que agora estão morando na Austrália. E foi a minha experiência. E eu falei, eu amo essa cidade. O motorista de táxi me faz uma cortesia dessa, me reconhece, que todo mundo perguntava, você é francês, você é angolano? Aí vira o outro e me pergunta, você é brasileiro, né? Assim, com aquele né que nós temos. E foi assim, a minha primeira experiência foi essa, em South Kensington, uau! Não, as casas, as coisas eu já conhecia, mas os carros parados na rua, no Brasil, você vê uma Lamborghini parada no meio da rua? Nunca. Você não vê Lamborghini. Agora tem. O Elke Batista deve ter umas 5, se não vendeu todas já com a falência. E os jogadores de futebol têm todos os carros. Mas na época, para mim, era ver uma Ferrari parada no meio da rua, embaixo de chuva, sem um segurança ali tomando conta. Foi uma experiência muito interessante. E as pessoas dizerem que os ingleses eram muito frios. Eu digo, mas o povo aqui é tão simpático. E com o tempo eu descobri que para achar um inglês em Londres, você tem de procurar muito. Porque no fim de semana, principalmente, eles somem. Eles saem de Londres, deixam espaço para nós. Porque você vai nos mercados, essas coisas, não vê inglês. Se tiver algum, 2 ou 3, são os vendedores. Você vai para Porto Belo, aquela gritaria toda, é o pessoal do West End vendendo frutas e verduras, que são ingleses natos, mas eles são tão estrangeiros aqui no centro de Londres como nós éramos e como nós somos. Porque algumas pessoas dizem, você já é inglês. Não, meu inglês é péssimo. Porque quando eu ouço um inglês nato falar, eu digo, uau, eu tenho de aprender muita coisa ainda. Porque é como ser brasileiro. Você pode morar 100 anos no Brasil, mas se você não tiver um contato direto e constante com os brasileiros, morar com brasileiros, mulher brasileira, filho brasileiro, neto, sogra, você sempre vai lá com sotaque. E tem algumas palavras que não saem. 30 anos, 40, no dia do funeral vai sair errada. Não tem jeito. E por que você ficou, então? É complicado. Eu fiquei, primeiro porque eu vi a possibilidade de fazer alguma coisa produtiva, não ter patrão, e uma oportunidade de passar aqui 2 anos e meio, 3, juntar uma graninha e voltar ou para Portugal ou para Roma. Aí, pumba, Deus joga alguém, puf, no seu caminho, você se bate, aí complica tudo. Aí vai ficando, a mãe reclama, a tia reclama, os sobrinhos reclamam, e você diz, não, mais um ano que isso vai acabar. E não acaba. E depois, quando acaba, se transforma numa coisa muito mais bonita que se chama uma amizade. Indiscutível, imbatível.
E aí já é tarde demais, aí você não volta mais, porque aí você criou raízes. E onde você cria raízes, você fica. Pode não dar fruto na árvore, mas dá sombra e você fica. Então foi o amor. Foi o amor, é. Muito amor. Que amor também dá uma dor de cabeça tremenda, que você sabe. A mala várias vezes foi arrumada, foi embora, mas aquele vou embora de só desce a escada e depois leva a mala de volta para cima, que deixou metade dos cacarecos para trás e tem de voltar para buscar, tá esperando aquele, fica, aí você fica. Que mesmo se você não fica, você fica. O amor é uma coisa complicada. Mas é uma coisa boa, que te ajuda a ser forte, te faz chorar, te faz rir muito, te faz vontade de matar, às vezes. Que burro, não aprende nada, que burrice. Aprende a falar língua. Você tem que falar com a minha mãe, aprende a falar língua. Ah, por que ela não aprende? Você mora aqui. Mãe, tu vai aprender a falar inglês? Pra quê? Eu não. Se tu quiser falar comigo, traduz. E mãe é baiana. Traduz. Não vou falar inglês, não. Eu pra quê? Moro aqui. Falar com quem? Com a parede? Só pra falar no telefone? Não. E é isso. E a gente... Isso é que faz você forte. Faz você corajoso, porque não é fácil, porque no começo tem dias que você para e pensa, meu Deus, eu tenho minha família, tenho minha casa no Brasil, tinha até meu cachorro que já morreu, coitado. Se não tivesse agora, eu estava com 100. Tem a mamãe, tem todo mundo que eu conheço, eu estou aqui, às vezes eu me sinto sozinho no dia da briga. Me sinto aqui sozinho, Aí o telefone toca, o que tu está fazendo? Ah, estou numa fossa desgraçada. Vamos no Guanabara? Vai pro Guanabara, desculpe ter batido. Vai pro Guanabara, toma uma caipirinha, pega o táxi, volta para casa, volta tudo ao normal. Aí sua casa está bonita, bota flores, que eu gosto muito da minha casa arrumada, flores. Tem dia que você chegar aqui, parece jogar uma bomba aqui, porque eu estou fazendo experimento de cozinha, que eu uso meus amigos como cobaia. Quando eu crio um prato novo, eu faço 4 vezes o mesmo prato e boto aqui, experimenta e me diz qual é o melhor. E geralmente ingleses, porque o inglês é chato com comida. Eles têm mania de que está salgado, que está exceção. Mas como eu tenho de trabalhar com clientela inglesa, eu preciso do feedback do inglês me dizendo, eu achei que está um pouco forte, isso aqui vai funcionar, todo mundo gosta. Isso aqui geralmente todo mundo gosta. Geralmente é batata frita. Você põe um monte de coisa na batata frita hoje em dia. Antes era só batata frita, agora você fez a batata com pimentão, você fez com paprika, você fez a batata com azeitona, a moda catalana. Então o inglês está descobrindo a nova batata do Francisco. E estamos descobrindo, o inglês está descobrindo que batata não é só a batata. Vem lá agora do Peru, batata preta, roxa, azul, amarela. Nós estamos... É difícil de empurrar neles a batata azul, porque eles pensam que eu botei tinta na água e cozinhei batata. Eu digo, não, olha na internet, vem lá do alto do Peru. Sabe de onde vem a quinoa? Também vem a batata preta, tem a amarela, tem a vermelha. Mas não se convence muito, não. Às vezes ele diz que delícia, mas não come. E meus amigos são a parte dessa criação, dessa comida, desse amor que eu tenho pela comida, desse amor que eu tenho por se alimentar bem. Eu procuro ler sobre nutricionismo, porque
principalmente aqui na Inglaterra, tem dia que o leite faz mal, que vai te matar, aí o leite fica bom. Aí a carne tem não sei o que vai te matar. Nós estamos comendo carne de cavalo desde a Segunda Guerra Mundial. Agora o inglês descobriu que tinha carne de cavalo sei lá, na carne moída. Vai para a Inglaterra, cheval, né? O Maurice Chevalier, é a carne de cavalo, bife. Um bife é cavalo? Não, o cavalo que virou bife. Então você tenta te convencer. A carne brasileira. Ah, mas você tem carne no Brasil? Carne no Brasil? Nós temos vaca. Tem vaca no campo, tem vaca na praia, em Copacabana, tem vaca em todo lugar. Mas a vaca que vem do sul, lá vizinho da Argentina, é uma delícia. O filé mignon, a picanha. Ah, porque quando eu fui no Brasil, eu vi umas vacas tão magrinhas. Diga, é vaca de verão. No inverno, elas ficam um pouquinho gordinhas. Agora você vai lá no verão de 40 graus, coitada, tão seca, não tem capim, mas depois elas engordam. Então, é sempre... E eu faço muita piada, muita brincadeira. Quando eu vou na embaixada, eu fiz uma festa agora há poucos dias para 400 pessoas. E você tem de explicar a comida. Escondidinho de carne seca. Como é que você explica para o inglês o que é um escondidinho de carne seca? Hidden beneath the puree of cassava. Fica uma coisa desse tamanho. Então eu digo, come, experimenta. Se você gostar, eu te explico. Se você não gostar, esqueça. Então, o bobó de camarão, prawn stew. Prawn stew mas tem cassava, mas so many things. Tem de explicar. Eu sempre levo para a parte cômica, farofa. O que é farofa? It's like sand of Copacabana Beach. Parece areia da praia de Copacabana, com sultana, com bacon. Experimenta, você vai gostar. E eles pegam, pensam que é queijo parmesão, esparramam por cima da feijoada, vira concreto. Depois diz, very heavy. Não é pesado, é que você secou o negócio com a farofa. Põe um pouquinho do lado e vai misturando com a laranjinha, com a couvezinha, devagarzinho, não está com pressa, não precisa suar em cima do prato. E quando eles olham na panela da feijoada, uau! O que é isso? Um acidente de caminhão onde um monte de africano morreu? Não, é feijão preto com um monte de carne deliciosa. Claro, você se lembra que nós estávamos em Portugal, você comeu aquela feijoada? Ah, mas era tudo branquinho. Só que a nossa feijoada vem do africano. Não tinha aquele feijãozinho branquinho até o Cabral chegar lá, fazia com feijão preto. Então, a gente manteve a tradição. Deixa eu experimentar. Põe só um pinguinho assim, com medo. Aí, experimenta. Amado inglês, um prato desse tamanho, pingando por todos os lados e sai pingando na sua sala. Até põe em cima da mesa, uma mancha assim na mesa e comem tudo. É como eles comem bacalhau em Portugal. Vai em Portugal, pede uma bacalhada desse tamanho, comem tudo, depois eles estão morrendo de sede. Poxa, come uma aposta. Depois come 10 pastéis de nata e diz, estou empachado, a comida é muito pesada para eles. Come um só. E aqui passa muito disso. É como o brasileiro, nós quando vamos em algum lugar, por exemplo, tem amigos que vêm aqui que são extremamente finos e comportados. Chega aqui, eu faço uma feijoadinha, ele come quase toda a feijoada sozinho. Eu digo, cara, tu vai conseguir caminhar para casa daqui porque você comeu 1 tonelada. Ah, fazia tanto tempo que eu não comia. Eu digo, excesso mata. Porque você não pediu um container, eu te levo porque você comeu mais tarde. Na brincadeira, mas é a saudades de ter uma comida. Aquela coisa de... Tem uma amiga que veio aqui em casa um dia, ela estava meio deprimida, e eu falei, eu vou fazer um bife pra gente comer, você está comendo pouco, você está meio estressada, coisa de namorado. Fiz um bife, ela foi lá em cima falar no telefone, acho que com o namorado, brigar um pouco mais, e disse, meu Deus, isso aqui está com o cheiro da casa da mamãe. Aí nós passamos para a casa da mamãe. Então, ela saiu daqui uma pessoa completamente aliviada, porque nós passamos a tarde toda falando, e tomando um champanhezinho, tomando um vinhozinho, falando de coisas leves, quando criança, cachorro, cunhada, quando nasceu o primeiro sobrinho. Então ela se aliviou.
Aí um break pro namorado, veio até buscar aí na porta, não quis entrar, porque pensou que eu ia bater nele, porque ele é muito minha amiga. E alivia. Então, tudo isso é relacionado à comida, o cheiro. A comida para mim tá boa quando eu sinto o cheiro dela primeiro. E minha mãe que sabe cozinhar muito bem, mas ela não sabe arrumar a comida. Ela joga a comida no passeio. Então, fica feia. Até feijoada fica bonitinha. Você põe feijãozinho, laranjinha, couve e arroz. Pode pôr até um torresminho, assim, porque eu não aconselho, ninguém está comendo torresmo, porque mata, porque hoje em dia tudo mata, cigarro mata, álcool mata, caminhão mata, bicicleta mata. E o torresmo também. Então, evita o torresmo, deixa ele de decoração, mas come a couvezinha, bastante couve. O brasileiro tem medo de verde, contanto que não seja dólar. Salada, come a saladinha. Não, brasileiro, salada, não sou vaca, né? Tem de comer. Chuchu, aqui eu pago uma fortuna por um chuchu. Uma fortuna. Faz uma salada de chuchu lindíssima aqui, meus amigos brasileiros. Os ingleses vêm dizer, o que é isso? Isso, chau. Vou experimentar. Não. Nunca comi, nunca gostei. Você nunca gostou, não, você nunca experimentou. Porque é comida de pobre. Mas você é pobre, come chuchu. E você trouxe a receita da sua mãe? Não, porque minha mãe cozinha mal e porcamente. Minha mãe era professora. Passar roupa e cozinhar, forget about it. Minha avó era uma boa cozinheira. Que não deixou receita nenhuma, porque minha tia Aida roubou todas elas, levou para ela, não sabe cozinhar também, mas levou. E eu não tinha nenhuma intenção. Claro, aprendi muita coisa depois, pelo telefone, pelo correio, porque na minha época o telefone era caro. E o telefone, em 83, 84, era uma doidice, porque você ligava, todo mundo falando ao mesmo tempo. Você falando, sua mãe falando, sua tia falando, e ninguém sabia nada de nada. A não ser que alguém morresse, que alguém estava chorando, aí você parava para escutar. Que graças a Deus não morreu ninguém. Morreu uma pessoa, só, mas não era importante. E não tinha como você ter uma conversação. Então, carta, eu tenho muitas cartas, porque eu ainda escrevo. Não cartas longuíssimas, escrevo cartão. Quando eu estou meio triste, ou que acontece alguma coisa, ou que alguém está preocupado, eu prefiro escrever uma carta. Demora um tempo para chegar lá, o carteiro rouba o selo, depois joga a carta fora, aquela coisa de Brasil. Mas eu escrevo minha mãe, e minha mãe é uma mulher de escrever. Quando ela está a fim de xingar você, ela faz uma carta desse tamanho, muito elegante, e se você lê, você chora de raiva, porque tudo que ela diz é verdade e você não pode dizer que nada. Eu não posso dizer nada para ela, porque ela te ofende. É muito categórico. Por exemplo, ela me diz assim, eu sei que você é uma pessoa muito ocupada e eu não quero estar ocupando muito o seu tempo falando com você no telefone, porque você deve ter outras pessoas muito importantes para falar no telefone e eu sei que eu moro no seu coração, mas eu preciso de notícias. Então eu digo, mas eu falei com você a semana passada. E mãe, essa conversa tá antiga. Ela disse, está antiga, mas eu não esqueço. Está tudo anotado aí, confere. Você deve receber. Mãe, você pergunta, você não recebe a conta telefone, você sabe quando você ligou para mim? Eu digo, mãe, eu sei que eu te liguei. Tá? Aí eu pergunto, mãe, como é que faz isso aí? Não sei, mas eu vou perguntar para sua tia. Aí manda uma receita desse, mãe, eu mando 4, 5, o tal do escondidinho. Eu recebi tanta receita que eu já não aguentava. Mas aí já passou pela internet, né? Ela dá meu sobrinho dá na internet, chega aqui. Aí eu tenho que escolher qual delas. Aí tenho que fazer o experimento com os meus amigos, que eu te disse, os cobaias. O que você acha disso? Cada um dá uma opinião diferente. Aí eu como e vejo que está mais gostosa. E a que eu fiz, que eu vi que ficou mais apresentável. Que tem de ter apresentação. Porque hoje em dia a gente come com os olhos. É como você ir numa loja comprar uma roupa. Pode ser a sua cor favorita. Mas se não for o modelo do dia, você não compra. Você não compra só porque é vermelho, porque é azul, porque é verde. Tem de estar na moda. E comida é assim.
Você me vê esses Blumenthal da vida que faz aquela fumaceira e tal, aquelas coisas assim esotéricas. O Brasil tem um tal de um restaurante de comida viva em Manaus, que eles estão fazendo umas coisas assim extraordinárias. A maioria das pessoas nem passa na porta, mas tem umas comidas extraordinárias. Ainda não estão fritando barata, mas eles vão chegar lá. Que é muito nutritiva, por sinal. Se tiver de dieta, 3 baratinhas por dia, frita com um pouquinho de azeite de oliva, te mantém acordada e forte por muitos meses. Que eu ainda não experimentei, mas já experimentei outros animais, outros insetos. Que quando você faz um tourzinho pela África, você aprende a comer saúva, aquelas coisinhas todas que eles vendem. Você não sabe o que é, aí pergunta depois e leva um susto. Mas é bom. Você falou da barreira da língua, por exemplo, no caso da sua mãe ter contato com a sua vida aqui. Como foi essa relação entre sua vida no Brasil, sua vida aqui? Não foi muito difícil, porque a pessoa em questão, na época, se esforçou em aprender a falar um pouquinho de português. Então ficou muito mais fácil. Mas era muito complicado, porque quando você chega no Brasil, que até aqui você reúne um grupo de brasileiros, todo mundo fala ao mesmo tempo. E o brasileiro acha que se você não entende bem a língua, se ele gritar, você entende. Então, como era uma pessoa muito sensível, aquela gritaria toda dava enxaqueca, dava tudo. Então, existia aquela parte de eu estar sempre na frente, traduzindo. Eu pegava a pessoa mais inteligente do grupo, que não estava falando abobrinha, não tinha tomado mais de 2 caipirinhas, e pegava aquela conversa e traduzia. E os outros todos gritando, que você faz uma pergunta, todo mundo tem opinião diferente, cada um tem uma resposta diferente, é como pedir endereço em bairro pobre, cada um aponta para um lado. Bairro rico não tem para quem perguntar, que não tem ninguém na rua. Bairro pobre, cada um aponta para um lado. Todos os caminhos levam onde você quiser ir, mas geralmente aponta para o caminho mais comprido. E era assim, mas deu certo. E houve um meio de comunicação que foi interessante. Houve um esforço, não da parte da minha família, não, porque eles acham que quando os ingleses dizem, você está aqui, você tem de falar em inglês. Lá eles dizem a mesma coisa. Ele está aqui, ele tem de falar português. Por que eu vou falar inglês? Mesmo as pessoas que pensavam que falavam inglês, acham melhor não arriscar. E quem não sabe falar inglês, pega 3 palavras juntando com a Coca-Cola e com a Fanta e fazem uma frasezinha que faz o estrangeiro que está lá te acompanhando, que você deve ter passado por isso, se você está aqui há muito tempo, faz se sentir um pouquinho mais importante, não se sentir jogado lá num canto com a garrafa de cerveja e todo mundo esquece, o cunhado, o primo, está todo mundo aos gritos e o coitado lá, ou a coitada lá sentada no cantinho. Ou a coitada vai para a cozinha com a tua mãe e a tua mãe começa a falar, feito uma matraca, sobre o que está fazendo, e a coitada não tem a menor ideia. Aí ela fica olhando para a janela. Aí a mãe diz, ela não gosta de mim. Fica olhando pela janela. Olhando para o trato, porque ela não entende nada que tu diz. Para você aprender inglês, como foi? Uau! Aí eu posso dizer que foi fácil, porque eu tenho muita facilidade com idiomas. Meu pai sempre disse que eu era meio burro, porque meu pai era engenheiro da COSIPA e eu tentei estudar psicologia. Ele disse, isso é profissão de gente burra. Que tinha razão. Que na época, psicologia, pobreza e pele não funcionavam no Brasil. Preto, pobre, psicólogo, loja de sapato. Vai vender sapato. Nós vivíamos uma ditadura, não se esqueça. Meu pai, sendo espanhol, eles tendo ido para o Brasil
durante a guerra, uma complicação toda, e a família se dividiu toda, porque meu avô paterno, eles eram em 10 irmãos. Quando a guerra na Espanha, aqueles problemas todos, eles se dividiram todos, cada um foi para um lado. Mas se reuniam cada 2, 3, 4, 5 anos. Então existia uma necessidade da gente de falar espanhol, falar um pouco de inglês. Muitos foram morar em Portugal, de Portugal foram para Angola, para Moçambique. Então nós tínhamos aquela afinidade de aprender. Eu aprendi a falar um pouquinho de italiano, de espanhol, falava bem, porque minha avó a gente falava com ela em espanhol, falava um pouquinho de inglês. E claro, na universidade, quando você está fazendo universidade, você tem de falar um pouquinho de inglês, porque senão você não entende as músicas. Tinha os Beatles, que você lia, não entendia nada do que dizia, mas você falava, aí você vai assimilando. E no final, você aprende a ouvir e repetir. O problema é entender. Porque quando eu cheguei aqui, eu falava, yes, yes. A resposta, não entendia nada. Porque eu estava acostumado com o inglês americano, que nós no Brasil estudamos inglês americano, que eles falam com a boca arreganhada, e aos gritos, que hoje em dia eu acho assim agressivo totalmente. E você chega aqui, o inglês, na minha época, o senhor sabe onde é o Sainsbury's aqui? Yes, you can turn left, right, under center, you get there. Ok, thank you. Aí você espera vir a outra pessoa, será que esse sabe? E vai perguntando, até que você chega lá. Porque o inglês não é... Hoje ele está mais em Londres. Em Londres. Você sai fora de Londres, você está em outro mundo. Eles estão mais expansivos, eles te apontam. Antes não apontavam. Eu nunca me esqueço que eu morava em Elscourt e eu tinha um apartamentinho de basement que eu alugava, que eu já estava no meu projeto quentinhas, marmitinhas. E tinha um jardim. E a minha landlady disse que uma vez por mês vem um jardineiro fazer o jardim de trás, arrancar os matinhos. E o primeiro mês, batem na porta, eu abro a porta para um senhor de terno e gravata. Eu digo, pois não. Ele disse, eu sou o Richard. O Richard? Ah, o jardineiro. E eu olhei para ele e disse, o jardineiro de terno e gravata, esse cara está mentindo. Aí ele disse, espera um minutinho, sai pelo fundo, bate da minha janela. Tem um cara lá embaixo de terno e gravata, era Richard? É Richard. Eu digo, mas ele é jardineiro? De terno e gravata? Por que não? Se ele quer trabalhar terno e gravata. Eu digo, ele faz jardim de terno e gravata. Aí veio, tirou, pôs as luvinhas, começou a arrancar 3 raminhos, tomou 200 xícaras de chá, que eu fiquei apavorado, digo, nossa, esse homem vai sair daqui enorme, de tanto tomar chá. Arrancava 3 matinhos e pedia um chá. E jogava o saquinho na janela. O famoso saquinho de chá que mancha tudo. É bom para tirar a mancha de sapato de camurça, mas na janela marca. E foi a minha experiência de falar com o inglês, de viver com o inglês. Então muitas vezes eu ficava olhando o estilo dele, porque o Brasil, o jardineiro, coitado, carrega pedra. E vê aquele jardineiro com um saquinho, um negocinho assim de arrancar os raminhos, que nascia tudo de novo, que ele só cortava a pontinha. E eu dizia, que sistema estranho esse. Aí depois você quer fazer uma reforma na casa, aí vem outro drama de comunicação, o pedreiro. O pedreiro, isso aqui, ele vira de costas para você, com a casa caindo até aqui, e diz tudo o que vai fazer, não faz nada o que diz e você não sabe o que ele disse. Aí você disse, eu ainda não aprendi a me comunicar com esse povo. Mas não é. É só cada grupo, cada tribo tem sua maneira de ser. Tem gente que não entende nada que eu digo quando eu faço um jantar. É porque eu estou acelerado, eu quero falar rápido, porque eu não quero que a comida esfrie, vou ficar dando aula de cozinha. Foi diferente quando eu fiz a feira
internacional, em Regent's Park, Taste of London. Microfone no ouvido. Eu estava absolutamente apavorado. Porque do lado esquerdo estava o Raymond Blanc, um dos maiores cozinheiros da Europa. Do outro lado estava o Michel Roux, dono do Le Gavroche. Eu digo, meu Deus, eu estou fazendo o quê aqui? Esse pessoal é chefe de cozinha, porque eles não fazem nada. Eles dizem, joga uma batata aí na água fervendo, e tem 600 pessoas para jogar batata na água fervendo. Você sabe quando você é cozinheiro e quando você é chefe? Porque o chefe manda alguém descascar a batata. E eu, que sou cozinheiro, eu descasco a batata e cozinho a batata. Então, aí você tem aquela barreira de, será que eu vou conseguir falar? Será que vão me entender? Aí você dispara, aí você fala. E como eu não sou muito bom de falar no que não é do meu ramo, mas quando é de cozinha, e de ser humano, que eu gosto muito do ser humano. Eu gosto muito. Tem gente que gosta de falar de gato, de cachorro, eu gosto de falar de gente. Eu adoro gente. Eu tenho gente saindo pelos ouvidos, porque eu gosto muito do ser humano. Porque o ser humano, ele ouve, ele aprende, ele responde, ele experimenta, ele passa a opinião. E essa é a parte que envolve cozinha, comida, amizade e trabalho. Eu tive uma grande sorte de poder encampar tudo isso. Está todo mundo ansioso, esperando para saber o que é que eu vou fazer no ano novo. Nada. Vou ser convidado, porque geralmente eu faço aqui 70, 80 pessoas. Open house. Você entra e sai a hora que quiser. Aqui todo mundo chega às 7 e só sai às 7 da manhã no outro dia, porque está frio também. E eu acho que eu me perdi um pouco aí na sua pergunta, mas continuo falando. Outra. A pergunta era sobre o relacionamento sobre o Brasil. Mas essa parte eu prefiro só. Por isso que eu saí um pouco pela tangente, porque senão você começa a olhar muito para o álbum de fotografias e muitas vezes você sai feia na foto. Então, vamos pular essa aí. Mas a mamãe gostou muito da visita e a pessoa voltou lá muitas outras vezes depois sem mim. Qual é a sua relação com a comunidade brasileira aqui? Quais são os amigos que você mais vê? Na realidade, eu tenho bons amigos brasileiros que a gente não se vê com muita frequência, mas nos falamos com muita frequência. E eu tenho uma equipe de brasileiros e brasileiras que me apoiam nos dias de trabalho, como garçons, ajudantes, pessoal que está baseado aqui, que mora aqui. E, por exemplo, hoje eu tenho, à tarde eu te falei, tenho um batizado e tenho um aniversário do Tobias, que é filho de um dos meus garçons, que são pessoas que eu me apeguei, existe um respeito muito grande, profissional, porque eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista, profissionalmente, e sou uma pessoa super relaxada e brincalhona fora do trabalho. Então, e às vezes eu faço a vida deles um inferno durante uma cerimônia, porque eu lido com pessoas altamente importantes que não são difíceis. E com as pessoas que se acham importantes, que são as difíceis. As pessoas que não sabem nada de nada são as que dão palpite. E são essas que geralmente pagam a conta. Então você tende a ouvir o palpite. Por exemplo, mas a minha empregada faz assim. Minha filha, e por que você não mandou a sua empregada fazer? Porque eu não tenho uma empregada aqui, ela está no Rio de Janeiro. Eu digo, então você vai ter... Mas eu tenho que falar isso com muita, porque senão se ofende. Aquela pergunta, como é que é o nome disso aqui mesmo? É farofa.
Por que você esqueceu? Ai, eu moro tanto tempo fora que eu esqueci. Quanto tempo? Ah, já vai fazer 3 anos, então você já nasceu burra. Aí, tarde demais, já disse. Aí eu digo, tô brincando. Mas não devia ter dito. Ah, eu quero caviar, eu quero lobster. Você já comeu alguma dessas coisas? Não. Então você quer isso para quê? Para jogar fora? Nossa, mas como você é metido? E depois diz na minha costa que eu sou um crioulo metido. Não sou um crioulo metido. Eu gosto de fazer a coisa da maneira certa. E tem muito brasileiro aqui, que são muito meus amigos, mas não aceitam o conselho. Então vivem fazendo burrada, batendo cabeça na ponta da faca. Ou batendo cabeça na parede. E esses brasileiros, eu tento uma vez, tento 2, na terceira eu desisto. Mas a minha relação com a comunidade brasileira que é boa, principalmente com o pessoal que vem do Brasil por 2 anos, que são as pessoas que realmente contam com a minha colaboração, porque são os adidos, as esposas, os filhos, quando vem a família visitar. Então, eu tenho de estar em contato direto com essa comunidade, porque, por exemplo, ontem eu fiz um jantar de pessoas que vieram do Brasil para cá, para um congresso aí de marítimo, e passaram 8 dias e já estavam desesperados por uma comidinha brasileira. Aí é a parte que eu entro. Uma comidinha brasileira, arrumadinha, bonitinha, elegante. E, para minha surpresa, um dos comandantes que estavam de visita, para a surpresa dele e para minha, ele morou aqui em 89, com a esposa e os filhos. E ficou surpreso de que eu ainda esteja aqui e ainda fazendo a mesma coisa. Eu digo, se dá certo, para que eu vou mudar de profissão? Vou fazer o quê agora? Vou ser plongier? Você sabe o que é plongier, né? Washinap em francês. Ou mergulhador. Eu prefiro o plongier do Washinap. Mas eu gosto da comunidade brasileira. Tem um monte de gente fazendo bobagem, mas faz parte, né? Fazer besteira faz parte. Eu não aconselho ninguém de nenhuma nacionalidade ficar ilegal no país dos outros. Se você tem um problema muito grave, pede asilo político. Por religião, por feiura, por burrice, seja lá qual for a doença que te aflige, peça asilo político. Não fica legal que a vida fica muito complicada. Porque eu conheço algumas pessoas que, graças a Deus, decidiram que tinham que ir embora porque elas estavam muito felizes. Porque você não pode viver olhando para trás o tempo todo preocupado. Você não pode sair da estação de metrô e tiver um polícia lá parado comprando um jornal ou vendo alguma coisa, o coração sair pela boca. Não faça isso, que você envelhece muito rapidamente. Você não progride e todo o dinheiro que você ganha você manda para lá porque você está voltando qualquer dia e acaba ficando aqui 10 anos sem fazer absolutamente nada. Esse é o conselho que eu dou para os brasileiros que eu conheço que vieram para estudar. Estuda, faz um curso. Se você decidir ficar, faça tudo que você puder para ficar legal. Ficar ilegal não vale a pena, porque você ganha pouco, mora mal e vive chorando de saudade do Brasil. Volta para casa. Ou então vai para Portugal. De Portugal eles te mandam para casa de graça. O fato de você ter se tornado cidadão britânico, o que significou? Muito. Muito. Significou muito porque eu amo a Inglaterra. Minha família sabe que eu quero morrer aqui, ser enterrado aqui. Com a bandeira brasileira no bolso, por favor, mas aqui, porque quando eu saí do Brasil, a situação no Brasil era muito complicada. E eu passei por vários países, como eu disse, vendo, eu estava procurando um lugar. Deixei minha família. Quando eu disse que saía, que ia viajar para conhecer, que fui para os Estados Unidos, fui para o Canadá, fui para todo lado, minha família ficou muito desgostosa. Ai, meu filho, por que você vai fazer isso? Isso aqui vai melhorar. Melhorou, mas demorou 40 anos para melhorar.
Então, ainda não está perfeito, que não existe lugar perfeito. E eu rodei, e o único lugar que tudo encaixou, para mim, foi a Inglaterra. Eu consegui me descobrir como pessoa, como um homem de negócio, que eu sou um homem de negócio, que às vezes eu digo na brincadeira, eu sou cozinheiro, mas eu tenho uma grande responsabilidade, porque se você me telefona e pede para mim o jantar para 40 pessoas, incluindo embaixadores de vários países, se eu falhar com você, eu estou cometendo um crime imperdoável, como aconteceu há poucos dias. Uma companhia inglesa, belga, deixou uma ex-cliente minha na mão. Mas eu culpei-a porque ela, para economizar 300 libras, ela foi para outra companhia e na última hora os funcionários da companhia fizeram greve e ela recebeu gente para jantar sem ter comida. Então, e eu estava trabalhando em outro lugar, fazendo um coquetel, e tive de sair correndo para o Marks Spencer para socorrê-la. Socorria, mas disse para ela, para você eu nunca mais trabalho, porque você não tem fieldade. E fieldade é muito importante. E essa é a coisa que o inglês tem. O inglês, ele pode não te dar beijinho, te dar bom dia, ele não fala nada, mas ele está sempre alerta. Um exemplo que eu morei em Chelsea, 14 anos, na Edith Grove, esquina com a Kings Road. Tinha uma vizinha minha que nós nos víamos todos os dias. Nós nunca nos dissemos uma palavra. Eu sorria para ela e ela sorria para mim, uma velhinha. Ela tinha 200 cachorros. O dia que eu comprei esta casa, que eu mudei para cá, que o caminhão encostou na minha porta, ela foi a primeira pessoa a dizer, Francisco, você está mudando daqui? Eu digo, Margaret, você nunca falou comigo. Ela disse, eu nunca falei com você, você nunca falou comigo, mas nós sabíamos da nossa existência. Vou sentir muito a sua falta. E ela me disse uma coisa muito importante, porque eu sei que se você não me visse, você vinha bater na porta, que você estava acostumado a ver todo dia. Você sabe mais do meu currículo diário do que meus filhos. E eu disse, tá aí. Você pensa que isso é ignorado? Não é. Tem um monte de... Existe. É porque aqui na Inglaterra não temos... É como minha mãe, no Brasil, a nossa família. Você recebe alguém na sua casa, depois passa 2 horas do lado de fora da porta falando ainda. Diz boa noite e vai embora. Como o inglês faz. Have a good evening, goodbye. Sai e vai embora. Por causa do clima. Lá no Brasil, você depois de 5 horas... Você fica mais 2 horas do lado de fora da porta falando, atormentando os vizinhos, que os vizinhos participam também, fica sabendo de tudo que aconteceu na noite. Então, essa é a coisa que me atrai da Inglaterra. A frieza, que todo mundo diz da frieza, não existe frieza. Existe um respeito de espaço. Porque tem dia que você não está afim de falar com ninguém. Se bem que eu falo com todo mundo. Todo mundo, se eu for comigo no mercado aqui, no local, todo mundo me conhece. Todo mundo, hey, hello, how are you? Eu converso com todo mundo, eu converso sozinho aqui em casa, converso com as paredes. Se não tem ninguém para falar, e eu não posso falar no telefone, estou cozinhando, eu falo comigo mesmo. Ponho minha música. Então, música brasileira é uma coisa que ainda... Outra coisa que eu sou muito apegado, porque eu acho. Você pode ser inglês, pode ser britânico, pode virar francês. Os brasileiros que moram na França viram francês muito facilmente. Não falam uma palavra de francês dentro, arreté, mas viram francês. Eu sou brasileiro. E a música brasileira, as letras, meus sobrinhos me mandam muita música. Tem um monte de porcaria que eu não gosto, mas eu gosto de ouvir as letras, eu gosto de ouvir o que está se falando hoje na nossa terra. Mas eu amo a Inglaterra. Britânico, passaporte britânico. Cansei de ter brigas nos aeroportos, porque E tanto que quando eu ia receber o meu passaporte britânico anos atrás, eu tive um choque. Eu teria de renunciar à cidadania brasileira. E eu digo, mas que história é essa?
Não, porque nós não temos acordo bilateral com o Brasil. Eu digo, não, então eu não quero passaporte britânico. Eu não vou ser estrangeiro na minha... Assim já, você já faz o escândalo, aí já vira nacionalista. Não vou ser estrangeiro no meu próprio país, tá. Aí o rapaz da... Então eu espero até dezembro de 94 que vocês vão assinar. O Lula, sei lá quem era, acho que era o Lula, vai assinar. Então eu espero. Aí, quando assinou? Assinaram, agora eu vou tirar o passaporte. 70 pau. Não é de graça? Não. Aí tirei meu passaporte, não fiz nenhum alarido, não fiz barulho, não fiz nada, não contei para ninguém. Fui lá eu sozinho, na cerimônia, cidadão brasileiro, Legion to the Queen, ou você quer da Republican, essas coisas britânicas. E eu não acho que seja lá. É uma grande importância ter. É um grande privilégio ter. Um privilégio que muita gente gostaria de ter esse passaporte britânico. Mas eu não vou para lugar nenhum sem os dois. Porque eu tenho o coração e tenho a minha nacionalidade. Sou brasileiro, sou crioulo, brasileiro, cozinheiro, gosto de caipirinha, de feijoada, mas eu gosto da Inglaterra, gosto de andar no Hyde Park, gosto de ver essas casas antigas maravilhosas que tem National Trust. E é isso, minha paixão pela Inglaterra. Minha casa, minha mesa inglesa. E é isso. Amo essa cidade, amo esse país e aqui vou ficar por mais um bom tempo. Vou sair daqui para outra com o passaporte britânico. E sobre o projeto Quentinho? Você falou dos primeiros tempos no metrô. Porque foi assim. Eu cheguei aqui, fiquei uma semana trancado em casa, pensando o que é que eu faria aqui que daria certo. Então eu falei, tem que ser com comida. Perguntei, fui na embaixada, fui em todo lado no consulado, não existia restaurante de comida brasileira. Eu digo, gente, como é que vocês comem aqui? Mas é um horror. E não tinha todos esses fast food que tem hoje. Era comida indiana ou fish and chips. E tinha um pai macho, que eu adoro. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu fui de novo, voltei de novo na embaixada, falei com uma pessoa que eu tinha conhecido na embaixada. Eu disse, olha, eu estou com uma ideia assim. Eu sei cozinhar, faço cozinha brasileira, comida brasileira. Não sou, sempre fui honesto, que eu acho que quando você cozinha, você não pode agradar todo mundo. Você faz uma comida, um acha que está salgado, outro acha que está sem sal. Um acha que é muito, outro acha que é pouco. Não dá para agradar todo mundo. Mas aí eu fui e falei para ele, o que você acha da minha ideia? Eu vou te dizer e você me seja honesto. Eu vou alugar um apartamento, eu tenho visto de 6 meses como estudante, vou estudar. Eu já tinha visto, de turista, mas quando eu decidi que vinha morar aqui, já cheguei com visto de turista e tudo, me meti na escola, não esperei nem os 6 meses, que foi uma grande vantagem para o meu futuro na Inglaterra. É ser honesto, dizer, olha, eu vou estudar, fazer essa e vou fazer um part-time, que tinha direito de fazer o part-time. Mas esse part-time era cozinhar a noite inteira e levar as marmitinhas. Então falei com eles e eles disseram, eu acho que seria uma boa ideia, dar uma tentativa. Aí eu comecei na Embaixada do Brasil, que era ali em Marmalade. Uma sexta-feira eu anunciei que eu ia fazer um experimento alimentício, trouxe de graça uma feijoada para todos os funcionários da Embaixada.
de graça para eles experimentarem. Aí, que tem a fulana que é vegetariana, tem a fulana que não come feijoada. Então, vou dividir isso, vou fazer 25 feijoadas e 25 bobó de camarão. Vocês experimentam, ponderem e em uma semana eu volto para saber o que vocês acham. Na segunda-feira, meu telefone, que não tinha telefone celular, nada, era telefone do barraco. Todo mundo tinha espalhado como fogo. O Instituto do Açúcar e o Álcool, o Instituto do Café, a Universidade de Londres, que tem um monte de lecturers que são brasileiros, e estudantes. Todo mundo me ligando, todo mundo querendo a quentinha, a famosa quentinha. Eu fiquei empolgadíssimo. Fui, comprei, mas aí o bicho cresceu. Teve dias de eu sair de casa, ir até a estação de Aeroscourt, pegar o metrô para Marbalade, com 60 marmitinhas. Difícil. E o cheiro de comida, que a comida brasileira cheira. E todo mundo já me conhecia, as pessoas já me olhavam, de lá vem o cara da comida. Às vezes eu entrava no vagão, todo mundo saía. Aí eu disse, o que eu vou fazer? Eu preciso de um carro. A única maneira é comprar um carro. Mas tinha a questão também, e se eu compro o carro e daqui uma semana não funciona mais a marmitinha, eu vou investir todo o meu dinheiro no carro. Aí andei atrás do carro, que era difícil sem falar a língua direito, andei atrás do carro e tinha uma amiga que trabalhava na Reblason que falou, eu tenho um Mini. Eu digo, perfeito, para carregar marmitinha, o Mini está ótimo. Falei, olha, eu te dou 200 libras hoje, aí daqui a uma semana eu vou buscar o Mini e te dou o resto do dinheiro, mas você já fica com garantido. Aí feliz vai, bate o Mini, acaba com o Mini, perdi as 200 libras e perdi o Mini e perdi a amiga também, que eu fiz um escândalo. Aí comprei um Ford Fiesta, a prestação, que esse Ford Fiesta me ajudou a levar minhas marmitinhas para cima e para baixo durante um ano inteiro. Das marmitinhas surgiram os adidos, que queriam que eu fosse cozinhar para eles, porque eles precisavam receber estrangeiros na casa dele, com comida brasileira. Daí veio Paulo Tarso Flecha de Lima, um dos grandes embaixadores que passaram por esse país, com Dona Lúcia Flecha de Lima, Bia e os filhos todos. E eu fui trabalhar para eles na embaixada por um tempo, cozinhando na residência do embaixador. Tive a honra de cozinhar para a princesa Diana, para a duquesa de York, Sarah Ferguson, que também se tornou uma pessoa muito querida, que sempre me apoiou. Vegetariano, não come isso, não é aquilo, mas uma pessoa que sempre me recomendou. E foi da quentinha surgiu a Francisco's Kitchen, que é conhecida hoje no mundo das artes. Eu faço todas as festas da Pinta, que é Latin American Art Contemporary, da Pinta, o Taste of Brazil, batizado não sei aonde, Mônaco, porque tem muito brasileiro rico em Mônaco, Barcelona, tem muito brasileiro rico em Barcelona, brasileira rica, brasileiro não tem muito, brasileira rica. E a quentinha é a minha base, ela foi o alicerce disso tudo que eu tenho e me deu a vantagem de conhecer muita gente importante, muita gente que foi importante na minha vida. Pessoas que desapareceram na minha vida e voltaram para o Brasil, mas existem na minha vida até hoje. E então o projeto Quentinha funcionou. Que tem algumas pessoas hoje tentando fazer a Quentinha, mas o problema da Quentinha de hoje é as pessoas que estão fazendo têm de ter consistência. Você não pode prometer algo e não cumprir, porque você promete uma vez, não cumpre, te perdoam. A segunda vez, a terceira, eles dizem que não. E qualidade. Quando você começa a fazer sucesso,
Não deixe a quantidade destruir a qualidade. E não tente cobrar mais que a coisa merece, que é melhor um pouquinho sempre que o muito uma vez só. Isso aprendi aqui, fazendo a quentinha. Queimando o dedo no fogão, porque o fogão era elétrico, um horror. Agora tem um gás maravilhoso que você controla. E é essa a história da quentinha. Francisco's Kitchen nasceu da marmitinha. E era de alumínio, que não tinha que é essa de toda sofisticada que existe agora, que clica, não. Era a marmitinha, aquela que se cortava tudo o dedo fechando. Mas era comidinha de dentro, era perfeita. E a sua saída do Brasil? Você lembra do dia que saiu do Brasil? Ah, nunca vou esquecer, minha mãe fez um escândalo tão grande que eu pensei que a polícia ia chegar e me levar para a delegacia. Porque minha mãe, depois de 3 meses de organização, de tudo, e meu tio Miguel, e minha tia Lázara, todo mundo tinha, tá bom, vai, se não der certo você volta. Na hora de embarque, não queriam me deixar embarcar. Foi um escândalo tão grande, é como se eu tivesse matado alguém. Eu falei, gente, que é isso? Eu tô com o coração partido embora, vocês agora decidiram fazer esse escândalo. Minha mãe agarrou na minha mala, que na época era pochete, que, aliás, ontem eu vi uma pochete que eu falei, meu Deus, ainda tem gente que usa aí. Uma pochete, minha mãe agarrou e não queria largar. Eu tenho a impressão que a mamãe sabia que eu jamais voltaria para o Brasil, que mãe sabe um monte de coisa que a gente não sabe que ela sabe. Você vai, ai meu Deus. E o fato foi que eu saí com o coração em pedaços. Cheguei em Nova York sem saber, chorei a viagem toda. Meu Deus, que ingrato que eu fui. Que minha mãe disse tudo sem dizer lá em 3 minutos. Meu pai disse, vai meu filho, não adianta você ficar aqui se você não está feliz. Tem que buscar a sua felicidade. Fica aqui atrás da felicidade dos outros, não tem jeito. Vai, você sabe que você tem o nosso apoio. Se não der certo, não vai. Aquela história do pai. Não vai passar fome, não vai dormir na rua. Volta para casa, você tem uma casa. Graças a Deus isso nunca aconteceu. Porque eu falo para ganhar vida em qualquer lugar, para dormir em qualquer lugar. Então eu fui, mas foi estressante. E o tempo foi passando. E eu vi que o papai me apoiou muito para sair, as brigas que tinha em casa, que meu irmão dizia, o pai tem brigado tanto com a mãe, porque a mãe culpa o pai de você ter saído. Aí na hora da briga, sempre foi assim. Meu pai virava pirata, porque tinha assim na Espanha. Vocês são os piratas. Por isso que vocês nômades, vocês não param em lugar nenhum. Agora mandar meu filho, eu não mandei teu filho para lugar nenhum. Seu filho está com 22 anos, serviu o exército, ele foi porque quis. Agora está aqui. Teve casos do meu pai dizer, está aqui o dinheiro, pega uma passagem e vai lá buscar, ver se ele volta. Sabe por que ele foi para lá? Porque você enche o saco dele o tempo todo. Seu pai falou, mãe, fica fria. Como é que está aí? Diz que está uma maravilha. Toda vez que eu disse para minha mãe que estava uma maravilha, ela desligava o telefone na minha cara. Sempre foi assim. Agora não. Agora se eu digo que eu vou... Porque às vezes eu digo só para ver a reação. Porque ela está velhinha, ela está com 87 anos. Diz que tem 70, não sei quanto. Eu digo, mãe, estou voltando. Para onde? Eu digo, para quê? Meu filho, você está doido? Você está tão bem aí, você vai voltar para cá para roubar a sua carteira. Eu digo, que, claro que não acontece, mas para ela ver a coisa como era. Apesar que o ano passado, por alguma razão interessante, minha mãe foi no supermercado com a Georgina, que é aquela senhora que toma conta dela, e roubaram as compras das duas. E não era na favela, não. Ela estava na Vila Mariana, na Coronel Lisboa. Roubaram as compras delas. Não roubaram a carteira, mas roubaram as compras. Então, ficou chocada. Então, isso aí, ela voltou imediatamente para os anos 70. Aqui tá uma loucura. Então. Aí, quando a minha mãe, na semi-senilidade, diz coisas que todo mundo fica com raiva. No tempo da ditadura, era uma porcaria, mas ninguém roubava minhas compras. Hello? Seu marido trabalhava para a Cosipa.
Trabalhava para os militares do governo. Claro, a gente tinha uma casa maravilhosa, os neguinhos tudo arrumadinho. Claro, os militares não iam lá em casa bater na porta e encher, porque a senhora tinha coquetéis toda semana para ir lá em Piaçaguera, Piaçaguera, onde era a Cosipa, República do Cubatão. Era pro lado de Santos, daquele lado que o papai trabalhava na Cosipa, que era lá em Piaçaguera. E ela volta, de repente, quando ela vê uma notícia ruim, um assalto, alguma coisa que acontece. Acontece um país que tem 180 milhões de habitantes, acontece um monte de coisa. Então ela dá uma retrocedida. E meu sobrinho, que é advogado, o André, é muito certinho, muito assim, e leva tudo, diz, a avó tá ficando louca. E diz para ela, diz, meu filho, que tu tá falando que a minha mãe tá louca? Eu paguei para você estudar para você dizer que a minha mãe tá doida? E Brasil. Saída, não volta. Eu volto sempre para visitar. Um mês, 40. O ano passado eu fiquei 40 dias. Os últimos 10 dias foram horríveis. Eu estava igual um ancião. Eu estava com saudade do meu travesseiro, eu estava com saudade do meu chinelo, eu só não estava com saudades do 36, porque eu não tomo 36, que é o ônibus que passa aí na porta. Mas aí você se sente fora de casa. Minha mãe já estava implicante, eu já tinha de ir para o banco, trocar dinheiro e ficar na fila. E no Brasil agora tem uma tal da fila da terceira idade que me mata. O cara chega lá arrastando o pezinho, abre uma mala com 600 milhões de cheques e você fica com o ar-condicionado, uma maravilha, você sentado ali, mas você tem outras coisas a fazer na vida. Você não vai passar o dia inteiro sentado no banco. Fico na Inglaterra, você vai, xinga, todo mundo reclama, fica todo mundo na filinha, bonitinho. Aqui não tem ancião, não tem nada, tudo na fila. E sua decisão de ir embora foi motivada por quê? Todo mundo estava saindo. Então você quer seguir a manada. Mas todo mundo estava. Porque ninguém saía para a Europa. Todo mundo queria para o Canadá e para os Estados Unidos. E eu pensei, Aí falei, não, os Estados Unidos é safe, porque eu conhecia gente nos Estados Unidos. Então fui para os Estados Unidos. Fui para Nova York, festa, as primeiras semanas, ai, maravilha. Aí o dinheiro começa a acabar. Aí você diz, uau, não é tão barato como diziam. Claro, você chegava com 100 milhões de cruzeiros novos, virava $10. Você comia pizza por 50 pi, mas você não vai ver a vida inteira comendo pizza, tem que pagar aluguel. Claro, quando você chega, você vai ficar na casa de uma amiga. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, de mau humor. Não podia nem falar. Não, tem que procurar. Então vem a hora que você diz o que eu faço. Aí tem um amigo que trabalha para outro amigo. Eu tinha visto, quando você sai com visto, que para os Estados Unidos tinha de visto. E meu pai, como trabalhava para o governo, conseguiu um visto de 4 anos para mim, sabe? Aí eu cheguei animado, jovem, alto. Saí procurando emprego. Aí eu conheci um italiano. Meu filho trabalha no Le Panache. O que é isso? É um restaurante. Então vou lá. Entrei, o gerente disse, quero você aqui. Alto, mãozão, compridão. Comecei a trabalhar no Le Panache, como garçom. Que nem existe mais, hoje tem uma discoteca, demoliram o edifício. E eu fui trabalhar lá como garçom. E lá trabalhando como garçom, na hora do almoço, na hora do break, que eu estava precisando de dinheiro com um céu de almas boas, eu trabalhava na hora do almoço, ia para a escola e voltava a fazer à noite. E depois ficava fazendo faxina, não dormia. Naquela época tinha várias maneiras de manter você acordado, festa, discoteca,
Não dormia muito, mas trabalhava e comecei a ganhar. E todo esse meu esforço, as pessoas começaram a gostar. Aí o chefe de cozinha começou a me dizer, isso aqui você faz assim, isso aqui você faz assim, o Manhattan você faz assim, o Big Apple você faz assim. Foi ele que me deu a inspiração de cozinha, porque lá em casa, eu, meu irmão e meu pai éramos proibidos de entrar na cozinha. Não entra. Homem na cozinha, naquela época era assim. Minha avó, quer entrar para experimentar, experimenta, mas experimenta e fora daqui. Então, mas eu sabia, eu conhecia os cheiros, eu conhecia os sabores. E foi assim a criação do novo estilo de vida, sendo garçom. Eu sendo garçom e sendo querido, eles me davam a liberdade, porque eles faziam as comidas que eu não gostava. Então me davam a liberdade de eu ir na cozinha e fazer um feijão. Eu comprava feijão, na América eu comprava feijão de lata. Fala, mas como é que faz o feijão? Ah, você cozinha feijão? Não, já está cozido. Então frita cebola, frita alho, que na época, fritasse alho, todo mundo saía correndo. Ninguém sabia o que era alho. Eu tinha uma amiga judia que, alho? O que é isso? Mostrei para ela, disse, isso aqui a gente faz chá quando está doente, para transpirar. Eu digo, não, você põe na comida. No Brasil a gente põe na comida, não é veneno? Eu digo, bom, pelo menos na minha família ninguém morreu até agora, para todo mundo comer alho. Aí eu fazia o feijãozinho, aí começou a criar o pessoal. Ah, Francisco, eu faço a sua shift, faz um feijão daqueles pra gente, o próprio americano. Então eu comecei a gostar da cozinha. Aí um dia o chefe disse, você tem mão para a cozinha, porque você em vez de estar aí correndo com a bandeja para cima e para baixo, você não faz um cursinho de cozinha, porque você pode trabalhar num restaurantezinho pequeno, num bistrozinho, e você tem pique para isso. Falo para minha mãe, para quê? Pelo amor de Deus, você vai matar alguém envenenado, você vai terminar na cadeia. E depois passou muitos anos que eu era lavador de panela lá em casa. Não tinha essa que era cozinheiro, que era chefe. Ai, meu filho, não sei o que fazer com ele. Depois de tanto sacrifício para mandar ele para a escola, para estudar, agora está lavando panela no estrangeiro. Se eles têm um sítio hoje, fui lavando minha panela. Isso eu falei para o papai antes de falecer. Tu lembra que tu ficou anos, você fala comigo que tá lavando a panela e disse que lavador de panela me ganha e motorista de caminhão era a mesma coisa? Não, não, não. Se você faz com amor, você ganha dinheiro. E é isso. Assim. E nesses anos, quando você estava aqui em Londres, sua família veio lhe visitar e conheceu o cozinheiro? Vieram. Não gostaram. Meus sobrinhos gostaram, claro, estudaram aqui um tempo. Meu sobrinho, mas ele adora isso aqui. Minha mãe, muito frio. Minha mãe é Miami, é Barcelona. Ela não é baiano. Tira baiano da Bahia, tem de levar o aquecedor junto. Pode estar. E é um azar que cada vez que ela via de mamãe vem no verão, é uma maravilha. Ela chegava aqui e não tinha verão. Chovia o tempo todo. Agora nós estamos tendo verão. Há uns anos atrás não tinha. Minha mãe disse, olha, faz o seguinte, não gasta mais dinheiro me mandando para Londres, você vem para cá, a gente vai para outro lugar, ou você fica em casa. Porque eu para Londres não vou mais. Eu vou para Londres, meu pé incha, dói minha junta, estou muito velha, não vou mais. E agora com 80 anos, ela não vai viajar mais. Mas tem um monte da família que quer vir para ficar. Eu digo, não vem, essa aqui está horrível. Porque, não, na minha idade, responsabilidade com a família. Meu sobrinho está doido para vir, que largou da mulher e tá. Digo, meu filho, volta com a tua mãe, vai cuidar dos teus filhos. Londres, não. Isso aqui não é albergue. Vamos tomar um breakzinho? Vamos. Assim a gente toma um café, eu vou fumar um cigarrinho. Sim, vamos fazer isso. Tá. Depois a gente... Que eu tô com a boca seca. Primeiro esta parte. A gente pode terminar esta parte. Então tá. Só a última pergunta. Então tá. Aí. Você tem fé em alguma coisa? Eu tenho fé em tudo. Da cabala ao candomblé, da amizade ao amor, da ignorância à total burrice. Eu acredito em tudo. Isso é ter fé, porque em cada uma dessas coisas tem alguma coisa de bom.
Mas a coisa mais importante para mim, a coisa que eu mais tenho fé, é na amizade. Porque dos meus amigos são a família que eu escolhi. São a família que eu amo, que eu cuido, que eu me preocupo, tanto quanto a família que eu tenho no Brasil, que é minha mãe, que é meus sobrinhos, que é meus primos, mesmo estando afastado. Mas os meus amigos, porque tem muita coisa que a gente não pode contar para a mãe, porque senão ela não dorme. Ela dorme, mas diz que não dormiu. É como quando eu chegava tarde da rua, em casa, de madrugada. Eu não dormi, pensando em você, com a cara toda amarrotada. Mãe, como é que você não dormiu? Seu olho está de chorar. Eu digo, mãe, você chorou por quê? Se eu estava na casa da vizinha. Mas eu sou sua mãe. Mas aí tem os seus amigos que te encontram, ou quando você fala com eles no telefone, quando você tem um bom amigo, é aquele que pergunta, o que há? Porque ele sabe que a sua voz está diferente. Ele sabe que você está preocupado com alguma coisa. Ele sabe quando você está com pressa. Então, essa é a fé. Que religião é uma coisa muito interessante. Todo mundo diz, a religião é um grande problema. Quando o desespero bate, qualquer uma delas é boa. Você vai para o candomblé, você vai para a Umbanda, você vai para a igreja evangélica, você vai para a cabala, você vai para a sinagoga, para a mosca. Você até mata uma galinha, se for preciso, porque você precisa de ter fé em alguma coisa. Mas a minha fé verdadeira é no ser humano. É uma pessoa que te dá um sorriso na rua. Eu tenho fé que o ser humano, em geral, um dia pare para ver que tem um menino que passa aqui na frente, todo torcidinho. Eu não sei o que é, ele nasceu com um monte de problema. Mas é a pessoa mais doce que eu conheço, porque ele vai empurrando o corpinho torcido dele pro metrô todo dia para ir trabalhar. E toda vez que eu tenho a oportunidade de ver, eu digo, how are you today? I'm very good, very well, still going. Esse menino, eu tenho uma fé nele tremenda, porque esse menino vai ensinar um monte de gente. Para de reclamar, para de chorar, para de ser egoísta, para de pensar em si mesmo e tenha fé no ser humano. Porque gente ruim sempre vai ter, mas tem o ruim, que é ruim para você, mas ele é bom para mim. Então você tem que ter fé nele. Ah, minha sogra é um monstro. Mas a filha dela adora ela. Ela é um amor para a filha dela. Então, quer dizer que ela é ruim? Não é ruim. Ela não é boa para todo mundo. E então você precisa ter fé nisso, ter fé na pessoa, na amizade. Quando alguém te olha no olho, isso é fé. Quando alguém sorri para você, ou quando você faz alguém sorrir, é como você vê uma criança. Você vê uma criança, você olha para a criança, é igual cachorro. Se você tiver com medo do cachorro, ele vai avançar em você. Agora, se você olhar para ele de igual para igual, ele te olha e te aceita. Isso é ter fé em alguma coisa. Agora, eu sou católico, porque sou de família católica. Mas, na hora do desespero, minha filha, qualquer uma delas serve. E, você sente saudade de alguma coisa específica do Brasil? Da minha mãe. Chata que sou ela, mas eu tenho uma saudade dela. Porque é uma pessoa que me conhece profundamente bem. Olha, nós estamos separados há muito tempo, mas aquela mulher me conhece melhor do que ninguém. Eu não posso ligar para ela se eu estiver emocionalmente abalado, porque ela diz o que é. E não aceita não como resposta. Tenho que explicar. E tem coisa que não dá mais para explicar para a mãe, né? Mas eu geralmente explico. Ela fica chocada, xinga, desliga o telefone, mas depois liga e entendeu. Isso é que eu sinto muita falta.
E essa falta não é tão grande hoje, porque eu tenho muitos amigos. Tem algumas pessoas que dizem, se você tiver amigos suficientes que você possa contar nos dedos de uma mão, você é uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa extremamente feliz, porque eu tenho mais que 5 amigos. Tenho 1 milhão de conhecidos. E tenho o seguinte, tenho as pessoas que eu conheço, tenho as pessoas que eu gosto, tenho as pessoas que eu amo e tenho as que eu adoro. E minha mãe é uma das que eu adoro. E tem mais umas 4 pessoas que eu adoro. Essas são as pessoas que eu vou levar comigo na memória quando sair. Se tem uma outra vida, são essas 4 pessoas que vão estar lá na minha memória e os livros de receita que eu li durante toda a vida, que foram tantos que já não me lembro mais. E um sonho para o futuro? Saúde, continuar sendo capaz de amar, aceitando não ser amado muitas vezes e viver confortavelmente, tranquilo, trabalhando, porque se você para de trabalhar, tudo desmorona. Porque não se aposente, que pobre não se aposenta, pobre morre. É muito mais fácil. Não tem de ficar aí, ai, tá com dói aqui, dói aqui. Morre, aí é aposentadoria permanente, não gasta dinheiro, não tem de pagar conta de luz nem telefone, e o pessoal só manda flores pro cemitério uma vez por ano. Muito obrigada. Eu que agradeço. Poder ter falado tanto. Adoro falar. Por favor, você vai me dizer o seu nome, profissão e como você se vê. Meu nome é Aguinaldo Francisco Torres, eu sou cozinheiro e eu me vejo como uma pessoa satisfeita da vida, feliz. Tenho o privilégio de ter envelhecido, que muitas pessoas perderam essa oportunidade, e quero envelhecer muito mais. E quero continuar sendo o que eu sou. A pergunta é migração. Quanto tempo você está aqui e como foi se adaptar a Londres? 32 anos e adaptar a Londres. É só gostar do clima, da língua, e o resto é fácil. Sobre Londres. O que é que você mais gosta sobre Londres? O que eu mais gosto sobre Londres são os parques, são os teatros e tudo que você vê durante dias, milhões e milhões de pessoas que falam um monte de diferentes línguas que você não entende, inclusive o mandarim que está tão na moda, que eu não aprendi nenhuma palavra ainda, só o tachi, que é muito obrigado, e vou ficar por aqui. Em relação a sentimentos de amor, o que é mais importante para você e por quê? No amor, a coisa mais importante não é a fieldade física, é a fieldade emocional. Porque quando você é fiel emocionalmente, o resto lavou, tá novo. Qual foi o momento mais difícil que você passou aqui em Londres e como você o superou? O momento mais difícil em Londres foram 2. A perda do meu irmão 26 anos atrás, que foi um choque. Um esportista, um menino de 26 anos. E 3 anos atrás a morte do meu querido, amado pai, que foi também um choque. Que quem estava doente era a mamãe e quem morreu foi o papai. Porque ele morreu de preocupação pela minha mãe. Isso se chama amor. Brigavam que nem gato e cachorro, mas se amavam. E como você superou esses momentos? Com a fé nos meus amigos e umas boas lembranças, porque quem tem boas lembranças nunca está sozinho. Me conta alguma coisa diferente, única, que aconteceu com você em Londres. Uma aventura positiva aqui.
conhecer alguém que eu amei profundamente por muitos anos no cemitério. Tomando sol. Que aqui você toma sol no cemitério. Passei a amar cemitérios. Não aconteceu de novo, mas continuo indo no cemitério. Brompton cemitério. E finalmente, o que é a vida? A vida é uma coisa muito bonita, muito frágil, e que ela só depende de você emocionalmente, que você tem de se dar sem pedir nada em troca, e pedir muito sem poder oferecer muito. Isso é a vida. Você guarda algum objeto conectado com a sua chegada? E você pode me descrever a sua relação com esse objeto? Posso. Inclusive um objeto que está aqui na minha frente, que é realmente onde eu comecei, que é meu pai e minha mãe, 1949, no dia que eles se casaram no civil. Dizem que minha mãe já estava grávida de mim, mas nunca ninguém provou. Ela nega até hoje, porque naquele tempo não se fazia essas coisas. E essa aqui é a minha relíquia. Todos já mudaram, mas no meu coração são os mesmos. Pode mostrar assim um pouco mais com o nome? Uma Médici e a Carmelita. Mais para a esquerda? Aí. Uma Médici e a Carmelita. Uma Médici Francisco Torres, Carmelita Penha Torres. Os meus amores. Papai já se foi, mas continua vivo no meu coração.